Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia. Com essas palavras do salmista Davi, nós estamos começando mais um dia. Queremos ter a certeza, a confiança que temos um Supremo Pastor que supre todas as nossas necessidades. Agora, nesse momento, Ele está aí ao teu lado, ouvindo a tua súplica, o abrir do teu coração, e tenha certeza que Ele irá intervir nos teus problemas e irá conceder força a você para viver uma vida vitoriosa no Senhor. Confia no teu Supremo Pastor e tenha certeza que a tua vida será muito mais feliz. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 121, onde o salmista Davi diz o seguinte: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Davi sabia que ele vivia uma vida de integridade diante de Deus e clamava pela misericórdia do Senhor, pedindo proteção, amparo, socorro para a sua vida e para a sua família, e é o que nós estamos fazendo nessa manhã. Nos debruçamos diante dos pés do nosso Criador e pedimos forças para Ele, para vivermos uma vida vitoriosa. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 13, o versículo 1. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã é um contraste entre o falatório dos amigos de Jó e o silêncio de Deus. Em defesa e em reconhecimento à sua integridade, Jó faz um apelo para a consciência dos seus amigos, apelando para Deus para entender a respeito do seu sofrimento. Embora Jó estivesse vivendo momentos difíceis, ele se tornou alvo das acusações dos seus amigos, mas Jó não se via e não deixou que os seus amigos lhe tratassem de forma inferior. Ele sabia que diante do seu Deus ele estava vivendo uma vida íntegra, portanto, ele não poderia consentir que os seus amigos lhe diminuíssem como um cristão. Embora Jó estivesse com os seus pés nessa terra, mas os seus olhos estavam na eternidade. Vivia sofrendo, mas ele sabia que ele um dia estaria ao lado do seu Criador e viveria plena felicidade. Diante dos seus amigos, Jó declarou que dentro de muito em breve ele deixaria essa vida, porque os seus olhos estavam focados na eternidade. Diante de tamanho sofrimento, ele almejava a morte, mas ele sabia que um dia o seu Redentor lhe chamaria pelo nome, para que ele pudesse viver com o seu Criador na eternidade e desfrutar da companhia dos seus familiares e amigos para todo sempre. O foco de Jó, em todo momento em que ele abre a sua boca e conversa com os seus amigos e se volta para Deus, é o Senhor. O foco de Jó é Deus. Ele sabia que ele era supremo, soberano sobre a sua existência. No versículo 4 nós podemos ver que Jó compara os seus amigos a um médico que é cirurgião, mas não estavam sabendo o que estava fazendo. Embora os seus amigos estivessem tentando ajudar a Jó, mas eles não estavam conseguindo porque eles estavam distantes da realidade do seu amigo. Todas as palavras dos seus amigos poderiam se aplicar a uma outra pessoa, mas não a Jó. Jó tinha plena consciência da sua integridade. O próprio livro de Jó afirma que Jó era puro, sincero e íntegro diante do Senhor. Os seus amigos estavam certos em afirmar que os seres humanos irão sofrer as consequências dos seus pecados, mas essa declaração não poderia se aplicar à vida específica de Jó. Eles estavam tomando um princípio correto, mas estavam aplicando de forma equivocada na vida do seu amigo. Nós precisamos ser cuidadosos em aplicar as verdades que estão contidas na Bíblia na vida das pessoas que estão sofrendo. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço na trajetória e na caminhada cristã dos filhos do Senhor. Quantas coisas injustas muitas vezes foram faladas em nome de Deus, mas em vez de trazer salvação, trouxe a morte, trouxe sofrimento, trouxe tristeza. É por isso que nós precisamos ter cuidado quando iremos revelar as verdades que estão contidas na Bíblia. Como nós podemos ler no versículo 14, diante do sofrimento e das acusações dos seus amigos, Jó estava disposto a muita coisa. Mesmo que ele tivesse que passar pela morte, as suas declarações nos levam a entender que ele estava disposto e sujeito a isso. É ele mesmo que fala, mesmo que ele me mate, eu esperarei nele. Muitas vezes aqueles que tiveram nas mãos a responsabilidade de traduzir a Bíblia
traduziram esse texto como um ato de confiança de Jó em Deus. Mas, na verdade, nós podemos entender que Jó estava num estado de desespero. Ele buscava mais a morte do que viver, porque estava extremamente angustiado. O sofrimento intenso e os seus amigos colocaram sobre os seus ombros cada vez mais um peso. Jó, capítulo 13, o versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Na verdade, essa é uma pergunta que Jó faz, mas Deus em nenhum momento olhou para Jó como sendo o seu inimigo. Jó não conseguia descortinar dos seus olhos o grande conflito, Deus e Satanás. Por isso que ele atribuía o mal que ele estava sofrendo a Deus. Mas Deus sabia que ele não queria o mal de Jó, Deus queria o bem de Jó. Satanás não matou a Jó porque o Senhor não permitiu. Jamais nós podemos permitir nos nossos pensamentos o sofrimento como sendo uma ação de Deus. Todo o sofrimento que passamos nesse mundo é uma ação de Satanás. Se Deus permitisse, hoje Satanás destruiria esse planeta. Ele não destrói porque o Senhor não permite. É uma das estratégias de Satanás, como nós podemos ver no versículo 26. Satanás trazia à memória de Jó os pecados da sua mocidade. Embora ele já estivesse na fase adulta da sua vida, os pecados que ele praticou na mocidade lhe atormentavam a consciência. Ele não conseguia viver em paz. Satanás muitas vezes faz isso conosco. Pecados que foram cometidos na infância, na adolescência, na juventude, muitas vezes atormentam as pessoas no leito da morte. Elas não conseguem se sentir perdoadas nem amadas pelo Senhor. E era esse mesmo sentimento que Jó estava sentindo. E é por isso que Jó se volta para Deus, pedindo a Deus misericórdia sobre a sua vida, para que ele pudesse descansar em paz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 13 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Jó não tinha plena consciência do grande conflito. Hoje nós temos. Nós sabemos quem é o originador de todo o bem para o ser humano, que é Deus, mas nós também sabemos quem é o originador de todo o mal para a raça humana, que é Satanás. Dentro do grande conflito, bons podem sofrer. Pessoas ruins podem também viver uma vida tranquila nessa terra, mas eu e você, nós não podemos perder a fé que um dia, quando o nosso Salvador Jesus Cristo se manifestar nas nuvens dos céus, com todo o poder e com toda a glória, Ele irá fazer justiça para todas as ações dos seres humanos na face dessa terra. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós temos que nos apegar no braço do Onipotente, segurarmos nas suas mãos, confiar no seu poder. Se nós fizermos isso, nós teremos a garantia de um dia estarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Quando nós nos colocamos nos braços do Senhor, nós não temos uma garantia de não sofrermos, de não passarmos por dificuldades. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele fala, se passarmos por dificuldade, Ele estará conosco. Mas não é uma garantia de não adoecermos, de não sofrermos. É no sofrimento que Deus se manifesta como sendo o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso companheiro. Por isso que nessa manhã nos voltemos para Deus, abramos o nosso coração, permitamos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.